a minha sobrinha Luísa, que quis participar do vídeo, e com o Dr. Jonathan, psicólogo. Olá, pessoal. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. A Luísa é minha sobrinha querida, ela já está acostumada com televisão, né? Já participou do Chefe Mirim na TV e tal. Eu já fui no trabalho da minha mãe, na TV Vitória, na Ruquia lá. Uau! Olha, que legal. Então, e o Dr. Jonathan, a gente ia conversar um pouquinho, né? Bater um pouquinho de papo. Ele no meu canal e eu no canal dele. Eu vou colocar depois o endereço do canal dele, das redes sociais dele, para você dar uma olhada, uma conferida. Isso, exatamente. Vou fazer algumas perguntas sobre alguns pontos interessantes. Primeiro, André, você pode se apresentar. Meu nome é Andressa Meira, eu sou advogada, sou terapeuta integrativa, consultora de PNL e coach. Então, apresentações devidas feitas. Então agora eu queria não, né? Tem que conjugar o verbo no tempo certo. Eu quero fazer uma pergunta sobre o seu programa de criação de filhos. Fazer uma pergunta, deixa eu voltar e depois você tira essa parte. Quero fazer uma pergunta sobre o seu programa de criação de filhos. É o programa Preparando o Futuro com Técnicas de PNL e Coach. Foi o seguinte, quando eu comecei essa jornada de desenvolvimento pessoal, né, fazendo o curso de Reiki, eu fiz vários cursos e fui parar no curso de PNL. Quando eu fiz o de PNL, eu falei, meu Deus, todas as crianças deveriam aprender isso na escola, para já crescerem, né, com essas ferramentas todas. Isso pouparia muito tempo de terapia para os adultos, né, e muitos problemas. Aí pensei em fazer vários trabalhos voluntários, pensei em fazer voluntariado em escolas públicas, mas aí acabava barrando nas burocracias e aí até que chegou o ponto que eu resolvi criar esse programa para incentivar os pais, né, a adotarem uma educação mais positiva, com técnicas, dando ferramentas de PNL já para os seus filhos desde pequenos, para eles já crescerem com essas ferramentas, já sabendo ressignificar situações, ancorar estados de poder. E nossa, tanta coisa, tanta ferramenta legal. E aí por isso que eu tive essa ideia de preparar esse programa. Então são ferramentas de PNL e de coach que você utiliza no programa, você ensina a como utilizar na criação dos filhos. Na criação dos filhos. Primeiro os pais aprendem, né? Aprendem, utilizam no convívio com o filho e ensinam os filhos. E aí tem, no curso que eu preparei, eu tenho os exercícios, mas nos vídeos também que eu divulgo no YouTube e no Instagram e no Facebook, eu também já passo alguns exercícios e passo mais também as técnicas para você utilizar e aplicar como você achar melhor. Você poderia falar pra gente, assim, em poucas palavras, o que seria PNL e o que seria técnica de coach e técnica de PNL? Maneiras pra gente entender melhor? Só queria pedir se você puder falar um pouquinho mais alto com o microfone, eu acho que não vai pegar direito. Tá. Enfim, ele me perguntou sobre técnicas de o que é PNL e o coach, né? Então, a PNL é programação, a sigla para programação neurolinguística, né, que se você for falar conceitualmente é o estudo da excelência humana ou da experiência subjetiva humana. Foi criado por John Grinder e Richard Bandler nos Estados Unidos da década de 70. Eles modelaram técnicas, misturaram um pouco de linguagem de programação com psicologia e uma série de saberes para criar um sistema de excelência mesmo do comportamento humano. E aí na época haviam várias pessoas que criavam técnicas novas, essas pessoas criavam técnicas novas que faziam muita diferença. Igual a Virginia Satir, que eu costumo mencionar, que criou a técnica do MDR para eliminar estresse pós-traumático de veteranos de guerra, né, Lulu? Então, aí a Virginia Satir usava essas técnicas para os veteranos de guerra pararem com aqueles insights de terror. E aí isso fazia muita diferença e realmente com poucas sessões os caras paravam de ter aqueles terrores noturnos, né, aqueles insights das ancoragens de guerra, né? Então eles modelaram isso, modelaram outras técnicas maravilhosas, tais como o uso da
também do Milton Erickson, né, que é hipnose ericksoniana, e colocaram na PNL como linguagem hipnótica, que é o modelo Milton de linguagem que a gente fala. E, enfim, é o estudo da excelência mesmo da comunicação humana, da verbal e não verbal. Inclusive, a gente também tem técnica de calibragem, de observar as expressões faciais e motoras das pessoas e com isso saber mais ou menos o que ela está falando, mesmo que ela não esteja se expressando. Então, assim, é muito utilizada a PNL em vendas, os grandes coaches os coaches utilizam muitas técnicas de PNL, a maioria dos coaches utilizam técnicas de PNL, às vezes eles nem sabem que são técnicas de PNL, mas são. Na verdade, com a Luísa, a gente medita, né, Luísa? Sim. A gente medita. A gente faz mais o que, Luísa? Conta pra gente. O que a gente faz mais? Eu faço GR, que dói um pouquinho as pernas, mas eu não reclamo. GR é ginástica na escola, ela faz. Aqui a gente faz yoga, né, Luísa? E você me ensina GR, não é? Ai, eu fico muito feliz quando você me ensina GR. E quando você faz meditação. Que você faz meditação, como é que você senta para fazer meditação? Mostra pra gente. As pernas. E as mãozinhas? É porque não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Como é que tá a mãozinha? Tá na posição de lótus. É lótus, né? A perna tava em posição de lótus, é que não dá pra ver. E a mão na posição de sabedoria. Você tá aberto ao conhecimento. E é tão bacana, tão novinha já nessas possibilidades. E é esse o ideal, né? Esse é o ideal. Desde novo. Já trabalhando a inteligência emocional e as suas potencialidades. Porque é como eu falo, o modelo de mundo é baseado naquilo que a gente vê. Se você vê pouca coisa, seu modelo de mundo é restrito. Se você aprende muita coisa, seu modelo de mundo é mais diversificado. Então você tem uma gama maior de possibilidades para escolher quando você for adulto. Fazer escolhas de vida em todos os sentidos. Isso. Aí dentro disso, pegando um gancho do que ela está falando, tem uma frase muito clássica, eu acho que é clássica da PNL, o mapa não é o território. É dentro disso que você está falando? Sim, exatamente. E o que seria isso para a gente compreender melhor a questão, o mapa não é o território? O que é o mapa, o que é o território, o que você tem a ver com PNL? Então, todo território, ele pode ser representado por um mapa. Território mesmo, físico, igual aqui, Vila Velha, pode ser representado por um mapa, Brasil, né? E aí, não faz careta, não. E aí, porque senão vai ficar feio na imagem. Aí na PNL, o que a gente fala? Assim como todo mapa, todo território pode ser representado por um mapa, e cada profissional que fizer um mapa pode fazer um mapa diferente, porque o mapa é uma representação do território, então ele não é fiel a exatamente o que é o território, mas assim a representação do território. Então, cada pessoa também tem um modelo de mundo. Esse modelo de mundo é pessoal, cada um tem o seu e é de acordo com as suas experiências de vida. Então, muda de pessoa para pessoa. Então, eu tenho o meu modelo, ela tem o dela, ele tem o dele. E a gente vai formando um modelo a vida inteira, mas essa fase de criança e adolescente é a mais importante porque quando forma mesmo o que eu digo de Windows, o software principal da nossa mente, né? Que também pode ir sendo reformulado com o passar do tempo, né? Mas ele pode ir sendo reformulado, só que ele é um software principal. Então o ideal é que ele já vá sendo formulado da forma que você quer, e não da forma que você não quer. Porque se você cria software principal, né, que é o modelo de mundo, que é o mapa de mundo da pessoa, né? E porque a pessoa ela vê o mundo da forma dela. Eu estou vendo a praia aqui, eu estou interpretando de uma forma, ele pode interpretar de outra, ela de outra. Então, quer dizer, com certeza a gente interpreta de formas diferentes. Ela já cresceu morando de frente para a praia. Eu não, mas eu já cresci morando perto da praia. Ele eu não sei. Então cada um tem a sua experiência de vida e seu modelo de mundo. Vai lá na vovó, vai, meu amor. Vai lá. Depois você volta aqui. E aí esse modelo de mundo que vai determinar as escolhas que nós vamos fazer para nossa vida. Isso é tão bacana, fazer isso desde o princípio. Você está falando um pouco de desenvolvimento, né? E essa fase de criança
os primeiros anos de vida, dos 0 aos 2 anos, são os mais marcantes e o que trazem mais marcas. Podem ter marcas boas ou marcas não boas. Então, se desde o princípio começar a utilizar essas técnicas, os pais iam aprender com eles mesmos, né? E depois aplicar nos filhos, a questão da saúde emocional mais pra frente, a inteligência emocional pra frente, não tem preço isso, entendeu? Então, nessa perspectiva, ela falando de modelos de mundo, e é uma realidade, nós vemos o mundo como nós somos, e não como o mundo de fato é. Então, cada um vê a realidade de uma forma, porque cada um tem um mapa, né? Cada um É tem o nesse seu sentido. mapa de mundo pessoal, conforme as suas experiências de vida. E ter as ferramentas para os pais é legal, porque lidar com filhos é um desafio e os pais sentem muitas dúvidas, muitos medos. Então ter essas ferramentas para os pais já é muito bom, e para os filhos é fantástico, e para os pais, para os filhos é fantástico porque dá a eles muito mais capacidade, e para os pais ver também o resultado depois que os filhos estiverem maiores também é um investimento. É um investimento de ver que o seu filho está bem resolvido, que o seu filho está sabendo lidar com as situações com maturidade. Então é um investimento mesmo no futuro do seu filho, e vale a pena, sabe, aprender essas técnicas e aplicá-las. É um entendimento, como que a gente pode colocar? A questão do benefício não tem como mensurar a quantidade de benefícios que vai ter futuros. Futuro não tem, porque a gente está falando aqui de programação, né? Porque eu não sei se muitos das pessoas que estão acompanhando a gente podem compreender algumas coisas e outras não. Então a gente vai tentar, às vezes a gente vai ser óbvio, mas talvez o óbvio não é tão óbvio para todos, né? Então só para esclarecer, acho que ficar até um pouco mais claro, a gente poderia fazer aquela analogia do hardware e do software, para as pessoas entenderem essa questão da programação, que você está falando de mapa. Mas o mapa de mundo é como a gente vê o mundo, e a maneira como a gente vê e percebe o mundo está falando de uma interpretação, e assim vai favorecer para como a gente vai atuar no mundo. Então, só para o pessoal entender a importância que tem isso, faz uma analogia para a gente aí, o que é o hardware, o que é o software, para eles entenderem a questão do programa, a importância que isso tem. Tá. E Só um minutinho. Grita no misericórdia. Então, eu costumo comparar, né, a nossa programação mental, o nosso modelo de mundo com o software. O software principal de todo computador é o sistema operacional do computador. Nós aqui no Brasil costumamos usar muito o Windows, por isso eu falo muito do Windows. Eu costumo comparar, né, a nossa programação mental, o nosso modelo de mundo com o software. O software principal de todo computador é o sistema operacional do computador. Nós aqui no Brasil costumamos usar muito o Windows, por isso eu falo muito do Windows, né? Quem usa a Apple, aí já é outro sistema operacional que eu não lembro o nome agora. Não sei se é Safari, não sei. Mac, né? Enfim, então, o nosso cérebro mesmo, nossa massa cinzenta, enfim, a cabeça, né, o cérebro que está dentro da cabeça, eu costumo comparar com o hardware, que é a parte física do computador. Então, a parte física do computador, que seria a CPU, né, e as peças do computador, na nossa cabeça seria o cérebro, e a parte lógica do computador, que seria o sistema operacional principal, que seria o Windows, e na nossa mente o software principal é o nosso modelo de mundo. Aí o Windows ele serve de base para rodar os outros softwares. Sem o Windows, que faz a comunicação com a parte do hardware, a parte física do computador, não tem como rodar outros softwares. O computador não funciona sem o sistema operacional principal. É igual nós temos que ter o nosso sistema operacional principal, que é o nosso modelo de mundo. A partir daí nós vamos instalando outros softwares, e são milhares de softwares para as experiências de vida que nós vamos tendo. O nosso cérebro vai criando vários softwares. Alguns são positivos, são fortalecedores, outros são limitadores. Os limitadores eu costumo chamar de crenças ou traumas. As crenças limitantes, crenças também podem ser fortalecedoras, mas as crenças limitantes
eu costumo chamar de adwares, que são os vírus, né? E os traumas também eu costumo chamar de adwares, que são os vírus. Vírus porque popularmente as pessoas acham que Popularmente, quem não costuma estudar informática acha que todo programa nocivo ao computador é vírus. Mas na verdade todo programa nocivo é adware. E o vírus é um tipo de adware. Então, assim, eu costumo chamar a crença limitante e os traumas de adwares ou vírus, se você preferir, que dificultam o desempenho da nossa mente, do nosso cérebro. Eles atrapalham os softwares que são positivos, que são fortalecedores, rodarem na sua alta performance. Por exemplo, você está numa relação amorosa mesmo, que ele é psicólogo especializado nisso, tá? E aí mas você acredita que todo homem é canalha, então ou então o cara acredita que toda mulher trai, então o cara vai ficar controlando a mulher, ele vai ficar perturbando a vida da mulher, a mulher também vai ficar brigando com ele o tempo todo, vai ser um inferno, entendeu? Porque ele tem uma crença limitante e ela também. Então as crenças fortalecedoras deles não estão conseguindo funcionar adequadamente porque as crenças limitantes estão vindo atrapalhando tudo. E isso destrói o relacionamento inteiro por conta de crenças limitantes. Então foi um exemplo apenas, mas isso tem em tudo. Por exemplo, na criação de visualização criativa. Às vezes aparecem imagens perturbadoras no meio da visualização criativa. Por quê? Porque existem ali ou traumas ou crenças limitantes atrapalhando a pessoa a criar aquela visualização poderosa para realizar os sonhos delas. E a nível inconsciente. Geralmente em nível totalmente inconsciente. Tem traumas que são gestacionais, tem traumas que são de infâncias, tem traumas que são de coisas que a pessoa viu que ela nem sabe que ela ancorou um trauma. Mas eu costumo dizer, vigie. Quando vier uma frase negativa, vigie se isso não é uma crença, anote. Vigie se não é um trauma, anote. Quando vier sensação de angústia, sensação de medo, sensações negativas, de ciúmes e tudo, costume anotar o que aconteceu antes, para você tentar entender quais são os gatilhos que talvez você, através disso, consiga também chegar na causa raiz das crenças ou dos traumas. Mas geralmente as pessoas passam por um processo terapêutico. Só que se você também passar por um processo de estudo, você pode chegar a alcançar também a um autoconhecimento profundo e até dar uma eliminada boa nas crenças limitantes e nos traumas. Você falou pra gente aí ancorar. O que é ancorar? Ancorar um trauma, ancorar só pra ficar mais claro, porque é muito interessante o assunto, então vamos esclarecendo. Quando um navio vai atracar, o que ele faz? Ele joga uma âncora, né? Joga uma âncora para prendê-lo no fundo do mar. Então a gente costuma chamar determinadas emoções de âncoras. E elas podem ser âncoras positivas, como podem ser âncoras negativas. Podem ser fortalecedoras, como podem ser limitantes. As âncoras são emoções, não são só eu acho, eu penso, não. São emoções. Emoções são softwares poderosíssimos, por isso que são âncoras. Por isso que a gente chama de âncoras, porque são softwares muito poderosos. E a gente tem técnicas em PNL para instalar âncoras, desinstalar âncoras, integrar âncoras negativas. Inclusive eu tenho um vídeo que está no YouTube, no Instagram, acho que no Facebook também, em que eu explico como integrar âncoras para você harmonizar uma âncora negativa com uma positiva. Então a âncora em si, ela não é negativa? Não, existem âncoras poderosíssimas. Você pode instalar âncoras de poder fantástico. Eu costumo usar esse gesto aqui, que é o que eu mais uso inicialmente na primeira ancoragem. Mas você pode instalar âncoras de várias formas, com vários gatilhos. Esse aqui é um gatilho de uma âncora que eu instalei, tá? Então, aí essa âncora, por exemplo, ela pode suscitar emoções, vamos dizer, emoções fortalecedoras que te levam para frente, a avançar, para sentir bem. Sim. E também como o oposto. Sim, por exemplo, você é uma pessoa muito ciumenta, você sabe que em determinados momentos, gatilho, você vai desencadear um processo de crise de ciúme.
Se você ancorou uma âncora fortalecedora contrária a isso, você pode já no momento pré-crise, você já acionar a âncora e ficar ali acionando a âncora de recursos para você não desencadear o processo da crise. Isso é muito bacana e é libertador, porque o conhecimento ele é libertador, né? Então, a gente, claro que não dá para ela falar tudo, mas eu acho que um pouco que a gente está ouvindo, a gente consegue perceber a importância que tem, porque nós somos seres programáveis. Totalmente. O nosso cérebro, ele é programável. Totalmente. E a gente pode... E o que acontece muito é que, no geral, por ser psicólogo, eu compreendo um pouco dessas questões. E eu entendo que muito das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, da forma como a gente atua na vida, a gente faz de maneira inconsciente. E aí tem várias âncoras, tem várias situações chaves que a pessoa vivenciou e ela, por não ter o conhecimento, por não saber lidar muitas vezes com a emoção, aquilo foi ancorado e aquilo hoje determina muitas vezes a forma como ela age, a forma como ela pensa. Então, como que a gente trabalha isso? Aí são coisas separadas. No caso dela, que é um programa exclusivo para isso, focado na criação de filhos, ela vai ensinar técnicas para ensinar desde cedo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Desde cedo para a própria criança ir aprender a lidar com as próprias emoções, para a criança aprender a lidar com as dificuldades, ela aprender a ressignificar as situações. São ferramentas que vai favorecer a qualidade de vida da criança no hoje, no depois e para a vida inteira, dar continuidade. Então não é algo simplesmente de momento, é algo que ela vai utilizar durante toda a vida, porque durante toda a vida nós somos programáveis. Sim. Durante toda a vida a gente pode ter adquirido crenças fortalecedoras e também as limitadoras, né? Então, à medida que a criança vai crescendo e vai aprendendo, ela vai tendo inteligência emocional, que é utilizado muito hoje, né? É o Daniel Goleman que trouxe isso. Porque à medida que a pessoa também vai adquirindo inteligência emocional, ela vive melhor. Sim. À medida que ela adquire inteligência emocional, aprende a lidar com as próprias emoções, ela também consegue construir bons relacionamentos. Então, são resultados que a gente não pode nem mensurar, mas são muito importantes e favoráveis. Não tem nem como mensurar mesmo, porque eu costumava dizer para um colega meu no primeiro curso de PNL que eu fiz, cara, você é um prodígio, ninguém te segura. Com 16 anos você fazendo um curso de PNL, ninguém te segura, cara. Porque é muito fantástico, é muito bom ter logo cedo essas ferramentas. E o autoconhecimento que se desenvolve também, né? E você evita a instalação de âncoras limitantes e já vai trabalhando na instalação de âncoras fortalecedoras. Já vai trabalhando um mindset amplo. Enfim, sabe, o que as pessoas procuram aprender hoje em processos de coaching, a pessoa já ter essas ferramentas desde cedo, é muito bom, sabe? E eu falo por experiência própria, porque eu me apaixonei, porque eu vi a importância disso e porque eu acho que o mundo deveria usar isso, sabe? Porque eu vejo também que nós estamos doentes, o mundo está doente, as pessoas estão doentes, os adultos estão doentes. E então é urgente, sabe? Essa questão da PNL, os programas que eu tenho, é porque eu vejo a urgência. Assim como eu estava lendo o livro dele, eu estava vendo a urgência também do que é tratado no livro dele, né? Sobre a questão dos relacionamentos vazios, sobre a questão das pessoas não se quererem se relacionar mais porque estão envolvidas só com a internet, enfim. Ele depois vai falar sobre o lado, né, dele da psicologia, mas assim, é muito importante a gente ter ferramentas de desenvolvimento pessoal, sem preconceito, sem achar que é autoajuda, sabe? Porque mesmo que seja autoajuda, então tá te ajudando. É melhor do que você ficar de mimimi, a pessoa ter mimimi a vida inteira, não saber lidar com as situações. Né? Então, vamos ter já as ferramentas de desenvolvimento pessoal desde cedo para não precisar procurar autoajuda quando estivermos adultos. E os adultos, os pais, vamos ter ferramentas de desenvolvimento pessoal para lidar com os nossos filhos, para que não criemos filhos já cheios de traumas, cheios de problemas, porque o pai, na hora da educação, infelizmente,
com a melhor das intenções, não soube utilizar da forma mais feliz a linguagem, e aí os filhos crescem às vezes com a autoestima baixíssima, achando que nunca vão ter aprovação de ninguém, porque acharam que não eram bons o suficientes para agradar os pais, e acontece muito esse tipo de coisa, sabe? Então, vamos evitar, né? E ela tocou num ponto de autoestima, né? Eu costumo falar que a autoestima, ela é oxigênio. E oxigênio é o que? Vida. Sem oxigênio não tem vida. Então, essas ferramentas do programa que ela criou, e é um programa que ela é Master PNL, né? Acho que é assim que se fala, né? Sou consultora de PNL. Consultora de PNL. Então, ela tem uma trajetória considerável, estudou bastante e conseguiu condensar e sintetizar em um programa técnico e o que pode ter de melhor do que ela vem aprendendo durante esses anos. E eu posso colocar um curso no programa? Porque tem uma diferença, né? Um programa, né? É porque eu faço um programa gratuito nas redes sociais, né? E o curso eu ainda não lancei, tá pronto, mas ainda não foi lançado. Então futuramente tem um curso. Sim, um curso com tudo que eu falo nas aulas, nos vídeos, né? Mas com mais ferramentas, mais organizado, com mais exercícios, com coisas mais lúdicas e com alguns bônus. E tem uma sequência lógica, né? Você Sim. não coloca tudo. Então, ela organiza e isso faz a pessoa ganhar tempo, porque as pessoas poderiam ler vários livros, fazer vários cursos como você fez, mas isso demoraria muito mais tempo, teria que testar muitas coisas, e você já fez isso. É o seguinte, o que acontece? Eu tive um filho muito cedo também, né? Sou tia de 5 sobrinhos. Então, fiz vários cursos de terapia holística e de coach. Nesse tempo todo eu fui aprendendo uma série de coisas. Foram muitos anos, desde 2009, né, que eu estou nessa onda aí de desenvolvimento pessoal. Meu filho já tem 22 anos. Meu filho já está se formando em licenciatura e bacharelado numa universidade federal. Então, foram muitos anos de estudo e de experiência. E geralmente quando a gente faz o curso é para poupar tempo que o cara que está dando o curso utilizou, né, e sintetizou o que ele aprendeu, né? Na verdade, o que eu quero fazer no meu curso é isso: sintetizar focado naquilo que eu gostaria de aprender e de uma forma que eu gostaria de aprender, de uma forma prática, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo de ficar lendo coisas que, né, são muito prolixas, né? Então, por isso que eu prefiro colocar muita atividade, exercício, e a linguagem mais fácil e sintetizada para a pessoa não achar que o curso é muito cansativo, para que aprenda mais rápido e aplique melhor. Muito bacana. E acho que o principal aí, só voltando na questão da autoestima, quando uma pessoa ela desenvolve uma boa autoestima, ela consegue viver muito bem, entendeu? A gente não está falando de algo que é linear sempre, mas a gente, imagine, tem uma metáfora que fala do copo vazio e do copo cheio, né? A gente precisa de ter a metade do... Tem gente que acha que a metade está cheia, como que é? Agora eu me compliquei aqui nesse exemplo. Calma aí, depende, tem pessoas que acham que olha pro copo e acha que o copo está metade cheio, e tem gente que fala que está metade vazio. Cada um tem um modelo de mundo, né? Cada um tem um modelo, né, para enxergar de uma forma. Exatamente. Agora, em relação à autoestima, a gente precisa de ter essa metade sempre cheia e o restante a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida. Sim. E eu entendo que, ao ouvir você falando sobre o programa, sobre o futuro curso, é algo que vai ajudar a criança desde cedo já ter essa metade desse copo cheio. Sim. E à medida que ela for crescendo e vai adquirindo essas ferramentas, ela vai aumentando. E à medida que ela vai aumentando isso, ela vai vivendo mais, porque melhor. me fala aí, você como terapeuta também, né? A gente vê muito acontecer das pessoas serem muito carentes, sofrerem demais, serem muito angustiadas. Então vamos poupar isso, né? Vamos, né, tentar já crescer com ferramentas para evitar muito sofrimento, né? Então são coisas que a gente não consegue, já não sendo um pouco repetitivo, mas os benefícios são muitos, entendeu? Não tem como.
Eu acho que sobre o... Mas eu posso fazer um pouco de prática, né? De prática? Ixi. Como que é a prática? A questão, algumas atividades práticas, vou dar dicas só, tá? Não vou falar, não vou fazer exercício prático, né? Para lidar com criança, né? Para lidar com criança... A outra foi embora, né? Mas a gente já falou, não foi programado, tá? A gente programou de gravar hoje, mas não estava programado os meus sobrinhos estarem aqui hoje. E não estava programado ela participar também. Ela que pediu, tia Dê, eu posso participar? Que ela quer ter um canal também. Só que ainda não rolou esse canal dela. Mas ela realmente já apareceu na TV algumas vezes, porque a mãe dela trabalha na TV e tudo e tal. Enfim. Então, eu sempre falo de utilizar o rapport. Né? Agora que eu não utilizei rapport com ela, veio, sentou no meu colo e eu tratei ela como tia, né? Mas brincando, eu costumo sempre utilizar o rapport. Eu me abaixo e falo da altura deles, eu falo brincando com eles. Então às vezes eu falo, você quer tomar um couro? Eles sabem que eu nunca vou dar couro neles, sabe? Mas eu falo brincando e eles me obedecem, porque eu já criei essa relação de rapport com eles. Então, se fosse uma outra pessoa que falasse, você quer tomar um couro, eles iam ficar preocupados. Comigo eles respeitam, me obedecem, mas eles sabem que é brincadeira. Então, assim, cria o rapport. Eu sempre falo isso, fica repetitivo, né? Mas cria o rapport, falar com uma linguagem parecida, cria autoridade, mas por favor, evite fazer essa diferença assim, ó. Você não pode fazer isso! Porque isso amedronta, imagine, uma criança pequena e um gigantão gritando com ela. Isso cria um terrorismo e a criança ela pode ter duas reações. Ou ela pode virar uma criança também violenta com outras crianças, ou ela pode virar uma criança depressiva, ou ela pode virar uma criança também revoltada. Então, vamos conversar, dialogar, né? Tem que chamar atenção, tudo bem, mas chama atenção e explique. Não precisa também se exaltar tanto e impor sua força, porque isso gera violência, e diálogo gera diálogo, e gentileza gera gentileza. Então, é muito difícil ver a gente usando gentileza com uma outra pessoa e ela não retribuir com gentileza. Isso acontece também com meus sobrinhos. Eu sou gentil com eles, eles são gentis comigo. E o meu filho também, eu sou gentil com ele, ele é gentil comigo. E é assim que acontece. Então, é basicamente isso. Em relação a, como dizer assim, o cuidado mesmo e a criação de filhos, você poderia dizer, o seu programa em si, ele é para todas as idades, para todas, não classes de pai, mas culturas, etnias, é algo universal, é um programa que não é somente para uma classe, um estado social ou para uma cultura, não, é algo, porque a programação é de todo ser humano, né, essa questão da PNL. Todo mundo fala, então todo mundo que fala, mesmo que linguagem não verbal, está sujeito a aprender PNL se quiser, é uma questão de interesse. Se a pessoa tem um interesse, ela pode aprender. Todo curso online também, a pessoa tem direito a acessar qualquer curso online. Eu só agora vou falar como advogada, né? Qualquer curso online e qualquer compra online, você tem até 7 dias. Eu acho que todo mundo já sabe disso, até 7 dias para devolver, né? Isso é o Código de Defesa do Consumidor que determina isso. Então a pessoa, ela pode testar e ver se é para ela. Se não for para ela, não continua. Agora eu digo o seguinte, é uma questão de interesse, de você ver, de priorizar aquilo que você quer para você. Você quer priorizar, né, tempo, dor de cabeça? Mas eu não estou aqui agora falando do curso. Estamos aqui agora para falar de como você pode usar essas ferramentas. É importante você usar essas ferramentas no seu dia a dia, conversando com as pessoas, conversando com seus filhos. Por exemplo, ontem eu estava falando um vídeo sobre o modelo Milton de linguagem. Semana passada eu usei com você e você nem percebeu. Olha só! A gente estava gravando um vídeo, aí eu pedi para ele gravar um vídeo que... Ele gravou vários vídeos, mas teve um vídeo que ele falou, esse vídeo aí que era a chamada para ação. Aí eu falei, não, por mais que você ache que não vai conseguir fazer, mas eu tenho certeza que você vai fazer. E eu posso já até ver você fazendo, porque você já fez vários outros e conseguiu. Não é possível você não conseguir.
Ele nem retrucou, ele já foi gravando. Você percebeu que eu usei linguagem hipnótica com você? Não percebi, mas foi muito hipnótico. Então, isso é uma linguagem hipnótica que você pode usar com seus filhos para convencê-lo a fazer atividade, a escovar os dentes, tomar banho. Filho, você vai tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Ele vai ter que dizer que vai tomar banho, ou agora ou daqui 5 minutos. É muito difícil uma criança conseguir desafiar isso. É diferente de falar bem assim, você vai ou não tomar banho? Se você falar, você vai ou não, ele pode dizer sim ou não. E ele vai dizer não, provavelmente. Mas se você disser, você vai daqui a 5 minutos, ou daqui a 10 minutos, ou agora ou daqui a 5 minutos, se ele falar daqui a 5 minutos, ele vai achar que está no lucro, porque você que é autoridade, já deu um prazo de 5 minutos para ele. E a mesma coisa atividade. Você vai terminar de brincar para fazer a sua atividade daqui 5 ou 10 minutos. Ou daqui 10 ou 15 minutos. Se você falar assim, ele vai responder daqui 15 minutos, claro. E vai achar que está tirando a maior vantagem com você ainda. Então é uma linguagem hipnótica que você pode usar. Nossa, isso pode ser usado para tanta coisa. Pode ser usado também para confiança na competência. Por mais que você ache que não vai conseguir fazer, eu tenho certeza que você vai, porque você já fez algo parecido e deu certo. Então, eu já estou vendo, aí você já faz até a ponte para o futuro. Eu já posso até ver, você pode ver como eu posso ver? Você já fazendo a coisa, dando certo? Então você já faz a ponte para o futuro, fazendo a pessoa se imaginar fazendo aquilo com sucesso. Você pode usar isso com seus filhos, independente da idade, independente da cultura. Basta você estudar PNL. Eu não sei as pessoas que estão gentilmente nos assistindo, né? Mas eu fico entusiasmado de ouvir isso, porque eu sou apaixonada. Porque são ferramentas que podem, não vou exagerar que não, podem salvar vidas. Sem querer exagerar, mas é isso. Podem, assim como eu estava lendo o livro dele ontem pensando, nossa, isso que a gente faz realmente pode salvar vidas. Ele com o programa dele, que depois a gente vai falar, né, no canal dele, e realmente essas ferramentas, literalmente, podem salvar vidas. Porque o conhecimento em si, o que nos liberta da escravidão, da ignorância, vamos colocar assim? Não é mal, eu sou um pouco filosófico, eu gosto dessas coisas. Eu também, assim, Se tem uma outra faculdade que eu tinha vontade de fazer, é de filosofia. Eu com certeza no futuro próximo farei, porque é muito bacana, porque de fato é isso, ó. À medida que eu conheço o mundo que eu vivo, quanto mais eu conheço o mundo que eu vivo, e quanto mais eu conheço a mim mesmo, a tendência é que eu me trate melhor, que eu viva melhor comigo, com as pessoas e com o mundo ao meu redor, entendeu? Porque há um termo que foi dito há mais de 2000 anos, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta do quê? Muitas vezes dos nossos limites, dos nossos medos, das nossas crenças limitantes, daquelas situações que foram traumáticas na nossa vida e agora a gente tem consciência delas e consegue ressignificar. Isso favorece uma qualidade de vida, de situações que a pessoa acha que não é capaz de fazer, ou que... Vou dar um exemplo meu, eu achava que eu não era capaz de fazer uma faculdade de psicologia porque eu sou de bairro pobre, entendeu? E eu cresci com essa crença limitante, que quem nasce em bairro pobre não pode fazer faculdade, porque faculdade é cara, faculdade é só para quem tem dinheiro e quem é rico. Eu nasci com isso, eu comecei a minha faculdade, eu tinha 25 anos. Então, tipo assim, eu achava que eu não ia ser capaz de fazer faculdade, não. Total, até mudei aqui a voz. Até por isso também que eu criei aquele outro programa da Mente Milionária, porque eu também apanhei bastante para aprender isso. A gente vai estou exercitando ainda, então... Aí eu falei, gente, todo mundo tem que aprender isso também, pelo amor. As pessoas têm que entender por que não está conseguindo funcionar a mente milionária e o segredo. Gente, a crença é limitante aqui, então vamos aprender a eliminar. É trauma, então vamos aprender a identificar o trauma e eliminar. Que aí a gente consegue fazer o que? A visualização criativa, traçar metas, alcançar. Porque, gente... Por mais que você use até técnica de coach e tudo, tem pessoas que realmente não conseguem progredir. Nós conseguimos, mas tem gente que não consegue, porque os traumas ficam ali. Nós conseguimos porque nós superamos os traumas. Foi muito autoconhecimento. Através de autoconhecimento, autoanálise, que nós fizemos em nós mesmos, mas nem todo mundo consegue. Eu sou terapeuta, ele é psicólogo. Então nós temos ferramentas, e quem não tem? Então a gente...
Por isso que quando eu criei esse programa da mente, Destravando a Mente Milionária, eu falei, gente, as pessoas precisam entender que funciona, só que você tem que saber que se não está funcionando é porque tem que remover a crença, tem que remover o trauma, tem que identificar então as crenças e o trauma. E como é que faz isso? Aí tem que usar as técnicas. Aí uma das coisas que atrapalham no caso, esse processo de transformação, a menininha aqui me desconcentrou, é a pressa. Porque as pessoas, elas querem, quando eu falo pessoas, eu também me incluo, porque a gente está nesse mundo flash, nesse mundo rápido, nesse mundo que quer as coisas para ontem, antes de pedir já quer que já esteja, a pessoa antes de pedir a comida do restaurante já quer que a comida esteja em cima da mesa já, entendeu? Ou já quer terminar de comer e já sair. Então isso, além de hiperacelerar os pensamentos e trazer várias questões, principalmente a questão da ansiedade, que hoje há um hiperaceleramento dos pensamentos, as pessoas estão pensando a todo tempo. Pensar é bom, agora pensar demais é uma bomba relógio para a saúde emocional. Então, essa questão de querer tudo muito rápido, igual para passar por esse processo, não quer dizer que a pessoa vai chegar lá na primeira sessão e ela já vai... Não, primeiro tem que buscar isso lá na raiz. Pode acontecer de na primeira sessão resolver, sim. Depende do caso, mas né? Depende do caso. Não é sempre não. Às vezes depende de várias sessões, até porque também o processo de autoanálise, de autoconhecimento é muito pessoal, né? O terapeuta usa uma série de técnicas para puxar, mas a pessoa às vezes ela tem tanta proteção a mente cria tanta proteção, porque às vezes vai doer tanto mexer naquela crença, naquele trauma, que às vezes a pessoa tem um tempo dela. O tempo dela é pessoal, né? Então, aí se não tem uma paciência para isso, o processo não acontece, porque tem coisas que são mais complexas e são mais profundas. Essa questão das crenças limitantes muitas vezes está a nível tão consciente que não vai ser às vezes de 1, 2, 3 sessões. Pode ser, como ela falou, sim, mas isso daí particularmente eu penso que é a minoria. É a minoria, e tem aquilo também, não é só uma crença, né? Por isso que eu falo que tem que ser desde pequeno. Depois que a gente está grande, são milhares de crenças limitantes, são dezenas de traumas. Aí você vai numa sessão e elimina um. Aí você percebe que tem mais um monte, aí você tem que ir em outras sessões para trabalhar os outros. Por isso é que eu falo, gente, desde pequeno, para evitar de chegar na fase adulta já cheio de crença limitante, cheio de trauma. Porque aí é um pouquinho mais complicado de limpar. Pode acontecer de limpar rápido? Pode, mas pode acontecer de não limpar rápido. Depende também do mindset dos pais, do mindset que você vai criar, que foi criado o seu modelo de mundo. Depende de uma série de coisas, do tanto você já desenvolveu o seu autoconhecimento, do quanto você está disposto a olhar para dentro de si. Então depende de uma série de fatores para isso aí acontecer. Tem pessoas que sequer se permitem passar por um processo de análise, de terapia com um terapeuta complementar integrativo como eu, ou com um psicólogo, ou com um coach. Tem gente que sequer se permite. Tem gente que acha que tem preconceito, acha que é autoajuda. Então, acha que não precisa disso. Geralmente são os que mais precisam. E o sábio é aquele que sabe que não sabe, né? E é aquele que sabe que sempre está no processo de desenvolvimento. Então, porque nós, seres humanos, nós não nascemos prontos. Nós nascemos não prontos e assim vamos desenvolvendo. E quem não até busca... a morte. Pergunta a um senhor de 100 anos se ele está pronto. Exato. Pergunta a um sábio de 100 anos se ele acha que está pronto. Exato, mas o desafio tá, vou passar algo super, que eu acredito que desde quando eu descobri isso e comecei a trabalhar com pessoas, ajudar pessoas e ajudar a mim mesmo, né? Porque à medida que a gente ajuda o outro, a gente também se ajuda. É uma via bidirecional. Sim. O nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver, é isso. A gente herdou isso dos nossos ancestrais. O nosso cérebro não foi feito para a gente ter felicidade e para alcançar sucesso, para desenvolver-se. E a gente precisa de se treinar. E como que a gente se treina? Aprendendo técnicas, por exemplo, de PNL, ou técnicas terapêuticas, técnicas de coach, participando de uma palestra, participando de um curso, participando de um processo psicoterápico e outros, ler livros,
O processo de desenvolvimento é para a vida toda e tem várias ferramentas para você adquirir, mas tudo isso gasta energia. E nós queremos o cérebro, nosso querido cérebro, e é muito bom que ele seja assim, porque se não fosse assim, a gente não sobreviveria, não estaria aqui. Mas agora que a gente sabe que o nosso cérebro é para sobreviver, a gente precisa de treiná-lo para se desenvolver, precisa de treiná-lo para a gente ser mais feliz, para a gente alcançar mais sucesso, e para isso precisa de um tempo, precisa de E autoconhecimento. com isso economizar energia que poderia estar sendo gasta de forma totalmente improdutiva. Total, exatamente. Existem certos padrões de pensamento que são como um disco arranhado. E um disco arranhado gasta energia. Imagine, a vitrola fica ali rodando. Disco arranhado, disco arranhado. Só de pensar. Então, assim, existem padrões de pensamento que são como um disco arranhado, gastam muito mais energia do que um padrão de pensamento produtivo. Então, eu costumo dizer que para tudo você tem que ter o quê? Primeiro você tem que sair do ganho secundário. Muito bacana. Toda situação tem um ganho secundário. Então, você quer largar o ganho secundário? Beleza. Agora você tem que ter persistência. Porque da primeira vez, é muito difícil, da primeira vez que você vai fazer alguma coisa, você já, bom, tô acostumado já com isso aqui. Não. Para quase tudo na vida, a primeira vez, é só a primeira vez, você tem que ter persistência. Igual eu falo, para meditar, na primeira vez que eu fui meditar, me doeu as costas para chuchu. Eu não conseguia ficar com a coluna ereta, doía. Hoje em dia, eu não consigo mais sentar para meditar sem ficar com a coluna ereta e não me dói nada. Adquiri o hábito. Por quê? Porque eu persisti. E a mesma coisa foi com yoga, a mesma coisa foi com musculação. Só com correr na praia que eu acho chato ainda, tá? Então eu corro, mas eu dou uma corrida, não vou muito longe, igual meu irmão vai, não. Dou uma corridinha e volto. Mas assim, é a persistência que faz você conseguir transformar o hábito em algo consistente, sabe? E o período inicial é um período que vai doer, mas depois o prazer que você vai ter vai compensar. O prazer de você estar com um corpo saudável, o prazer de você estar com uma mente equilibrada, compensam muito mais do que o ganho secundário de você estar com pressão alta porque sua alimentação está toda errada e você não está fazendo atividade física, ou de você estar totalmente perturbado emocionalmente porque não faz nem um segundo de meditação, ou não tem nem um segundo de consciência na ação durante o seu dia inteiro. Você está o tempo todo no estresse. Eu costumo usar o Mindfulness, que é você, estou fazendo uma coisa, estou consciente daquilo ali. Eu estou no momento presente, eu estou aqui, agora, nesse momento. Não estou pensando em outra coisa, eu não estou em outro lugar. Igual geralmente as pessoas estão hoje em dia, porque a mente está muito tumultuada. Então você está fazendo uma coisa pensando em outra. Você está aqui, a pessoa está aqui, está com o celularzinho assim na mão. Ah, é? Aham. É mesmo? Ah, é mesmo? Ah, legal, maneiro. Mas o que você falou mesmo? Ah, tá bom, voltando aqui, voltando. Então, as pessoas estão assim hoje em dia. E isso, quando a pessoa vai parar para fazer alguma outra atividade, ela não consegue se concentrar. Porque a mente está adestrada a ficar pulando, como dizem os monges, né, igual um macaco. A mente é igual um macaco que pula de um pensamento para o outro o tempo todo. Então, desde que eu comecei a fazer reiki, eu tenho uma mente mais focada. Então, eu costumo dizer que, às vezes, eu costumava gerenciar escritórios, porque, como eu já tinha um reiki, minha mente era mais focada, eu conseguia não ficar louca quando chegavam os prazos de 24 horas para fazer. Eu sentava ali e focava. É isso aqui que eu tenho que fazer? Beleza. Fiz, vamos para o outro prazo. Fiz, vamos para o outro prazo. Então, isso é importante, a gente aprender a persistir, seja lá o que for que você queira, para você se acostumar com aquilo. O início não vai ser fácil, mas vai compensar, dependendo do objetivo que você queira alcançar. E quanto a PNL também, que eu acho que é muito importante você utilizar no dia a dia, com tudo, com criança, com adulto, no tudo, é saber que toda ação tem uma intenção positiva. Por pior que seja, toda ação tem uma intenção positiva.
isso facilita que você não sinta ódio, não sinta mágoa, que você tenha empatia e que você não queira voar na outra pessoa, porque você vai falar, qual foi a intenção, eu costumo sempre, qual foi a intenção positiva da pessoa em fazer isso mesmo? Porque às vezes a atitude da pessoa é estranha, né? Você pensa, mas qual foi a intenção positiva dela em fazer isso? Quando é uma pessoa íntima minha, eu até pergunto, qual foi a sua intenção positiva em fazer isso aí? Né? Mas toda ação tem uma intenção positiva, isso é bom para ajudar a gente nisso, né? Não ficar com ódio da pessoa, porque se ela te explicar, de repente você vai entender e talvez até você faria igual. Porque na cabeça dela, de repente, está muito fácil, muito óbvio, mas na hora dela falar ou fazer, soou estranho. Aí, se ela te explicar, aí você entende, então foi essa a intenção positiva. Então tá bom. Isso aí, você falando, pensando nos benefícios de preservação de energia psíquica, porque quando a gente fala de energia, não é nada esotérico, é porque a gente precisa de energia no sentido de força para caminhar. Cada dia a gente tem uma quantidade de energia para a gente fazer a nossa tarefa. Se a gente gasta energia com coisas inúteis, a gente não vai ter energia para lidar com as coisas fosfato úteis. mesmo, é aquilo que você tem que comer banana. Exatamente. É a energia bioquímica cerebral. A bioquímica cerebral que é feita através da alimentação, da água que a gente bebe. E esse exemplo que a Andressa deu, ela faz a pessoa se centrar e ao invés dela logo falar e já começar a criar aquele monte de pensamento, eu costumo falar o apocalipse mental, né? A gente já cria toda aquela coisa e reage instintivamente no impacto, de maneira abrupta, vamos dizer assim. Ela para pensar e começa a se coloca no lugar do outro e aí vai ter uma reação diferente do que se reagisse. Porque de maneira automática, quando alguém faz alguma coisa pra gente assim, que suscita sentimentos ruins, é uma cadeia, vai no pensamento, sentimento, comportamento e depois resultado. Quando ela fala para parar e pensar qual a intenção positiva da pessoa ter feito isso, é como se você desse aquele respirar. Contar até 10, né? Que você indica no livro. Isso, aí você pega e oxigena o seu cérebro e ao invés de você ir na era bateu, levou, porque hoje é assim, a época bateu, me bateu, também bato. Você entende isso? Uma outra dica também de EFT para controlar a ansiedade e o impulso é respirar mesmo. Respirar, encher a barriga igual neném. Neném não estufa a barriga na hora que respira. Estufa a barriga, naturalmente, né? Que essa é a respiração que leva realmente oxigênio para o cérebro. Pode colocar o dedinho aqui também, que é de emergência. Bater aqui. Eu tô calma, tô calma. Tá vendo? São técnicas FTs. que se favorece nossa qualidade de vida, que talvez a grande maioria das pessoas não sabe, entendeu? Que vai favorecer a qualidade de vida delas. A gente é perfeito? Não. Ele é psicólogo, Claro que eu sou não. terapeuta, a gente é perfeito? Não. Tá? Exatamente porque a gente está aqui, porque a gente não é perfeito. Pois é mesmo, né? Geralmente a gente escolhe profissão por necessidade também, não tem isso? Então, eu tenho pessoas doentes na minha família, eu também tive um divórcio complicado, então eu tive que superar a depressão depois do meu divórcio. Então, eu fui buscando ferramentas de desenvolvimento pessoal para minha família e para mim. E tive que aprender a respeitar o livre-arbítrio, porque a maioria tem crenças limitantes tão grandes que não se permitem nem passar por um processo de terapia comigo. Eu tenho que respeitar. Exato. Tem que respeitar. Entendeu? São bloqueios, cara. São coisas que impedem. É a mesma coisa. Não posso obrigar. Olha aqui. Você tem que aprender isso, você tem que passar por um processo terapêutico. Já teve muita gente que eu tive que fazer lavagem cerebral para aceitar, mas tem pessoas que eu tenho que respeitar e deixar, entendeu? O processo dela. Não funciona, porque cada um vai fazer o seu caminho. Então, de fato, não adianta forçar. Um pressuposto para poder, no meu caso, para clientes que queiram se tratar, eles quererem. Uma das coisas que geralmente eu não trato, o meu público é mais adulto, geralmente mulheres e casais, mas uma vez ou outra eu trato um adolescente. E já chegou algumas vezes
de o pai forçar. Eu já falo assim, você vê, a primeira pergunta que eu faço, você veio aqui porque o seu pai te forçou porque você quer estar. Quando me fala que o pai forçou, eu chamo o pai para conversar, porque não vai funcionar, entendeu? Se a pessoa não estiver comprometida com o próprio processo, não há terapeuta, não há ninguém que consiga ajudá-la. Porque nós, como terapeutas, a gente não tem esse poder de colocar na cabeça da pessoa como se a gente fosse o senhor do suposto saber e a pessoa fosse um receptáculo daquilo que a gente fala e mudar. Não. Nós somos um agente que favorece ela se transformar, entendeu? Nós somos um agente por sermos profissionais, por termos estudado uma quantidade de tempo, por sempre se manter atualizado. A gente tem técnicas e tem caminhos para ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida, a se transformar. Mas se ela não quiser, não é possível, porque o poder está nela mesma. Só a própria... É aquilo que eu falei no outro vídeo, que eu não lembro nem qual foi mais. Ó, até Jesus, ele falava, a tua fé te curou, até a tua fé te salvou. Então ninguém cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Então ele, como psicólogo, ele já disse, ele não pode curar. Eu, como terapeuta, nós não podemos curar e nem dizer que curamos. Quem se cura é a própria pessoa e ela tem que querer. Tem técnicas que facilitam a limpeza de alguns traumas? Tem. Mesmo que a pessoa esteja no ganho secundário ainda, tem. A EFT ajuda muito. Algumas técnicas de PNL ajudam muito. Mas se a pessoa estiver no ganho secundário do mimimi, da vitimismo, da não aceitação, só ela, no momento dela, é que vai poder aceitar o processo de autocura. E aí a técnica que ela achar que tem mais sintonia com a personalidade dela, ou com o momento, ou com aquilo que ela está vivendo. Porque se de fato a pessoa não quiser, não tem como, entendeu? Não. Então, às vezes, para aceitar, o processo psicoterapêutico ele começa quando a pessoa para de culpar o outro pelos seus problemas. Esse é o ponto de partida. Porque quando eu culpo o outro, é como se eu me afastasse da minha responsabilidade que eu mesmo tenho em relação à minha vida para culpar o outro. Então isso desfavorece um processo de transformação. Agora quando a pessoa chega e não, tá, eu tenho a minha responsabilidade e nós só podemos atuar e temos controle dos nossos pensamentos e comportamentos. É o que a gente tem controle, do outro. Não tem como. Então se eu tentar ficar lá culpando, falando, eu não vou conseguir mudar, eu vou piorar mais ainda. É interessante também do culpar o outro, que além de responsabilizar o outro, é uma técnica muito forte de se anular na sua possibilidade de agir para modificar a situação. Então é uma necessidade de se manter no ganho secundário muito grande, porque enquanto eu culpo o outro, eu continuo no status quo. Eu não consigo mudar a situação, ou seja, eu continuo no meu ganho secundário, eu não quero sair daqui, tá bom? Já teve situações que foi muito claro até eu chegar no processo terapêutico e ter que dar alta e falar, olha, não dá. Né? Quando você se sentir preparada, você volta. Pessoa se sentir preparada, você volta. Porque por enquanto não dá para continuar. A gente tem vários mecanismos de defesa, entendeu? Vários mecanismos de defesa. E esses mecanismos nos impedem de vivermos de maneira saudável e de nos autodesenvolvermos, de avançarmos. Mas quando a transformação... A gente tem que saber, se dar conta disso pra gente, né, trabalhar contra isso, né? Por isso que hoje em dia tem muito coach, né? Porque o coach te ajuda a enxergar aí nessas situações, não como terapeuta, né? Os seus potenciais para você avançar nos seus potenciais. O terapeuta te ajuda a enxergar os seus traumas e as suas crenças limitantes para você eliminá-las e seguir em frente. Mas você, primeiramente, tem que estar disposto a se enxergar, né? A olhar no espelho, que às vezes dói, né? Olhar para o espelho, ai, é muito feio o que tem aqui, ai, que dói muito o que tem aqui, então eu não vou olhar porque vai doer. Mas às vezes a dor nem é tão grande assim, é um mecanismo de defesa mesmo que você criou. Às vezes quando era criança você ancorou como uma dor muito forte, mas como adulto que você vai olhar é uma coisa boba. Às vezes é uma coisa boba e na hora que você ancorou parecia ser algo imenso. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu sentia angústia no domingo à noite, por conta do Fantástico, que sempre falava da Guerra Fria, que o mundo podia acabar a qualquer momento. Então eu sentia muita angústia quando eu era criança. Mas se eu for olhar hoje com um olhar de adulto, é outra visão. Então
Às vezes você pensa que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Mas a questão é a seguinte, é se conscientizar de que você vai ter mecanismos de defesa, mas que você tem que ir driblando esses mecanismos, né, e se superando e se parabenizando por cada superação. Parabéns, você venceu mais essa etapa, parabéns, você ultrapassou mais essa etapa, e é assim que é a vida. E vamos que vamos. Celebrar as pequenas conquistas e entender que o que faz o herói ou a heroína é a jornada. Sem a jornada, sem os desafios, sem essas questões. Porque no geral eu não gosto de problemas. Você gosta, André? Ninguém gosta, mas eles existem. Mas tem problemas tem problemas que são criados pela gente, tem problemas que são do mundo real mesmo. Se a gente conseguir parar de criar problemas e tratar dos problemas reais mesmo, porque às vezes a gente cria, quando a gente a nossa mente é tão poderosa que quando não tem, tá tudo muito bem, a gente cria problema, entendeu? Então, ao invés de criar, a gente pode tentar buscar parar e lidar com a realidade, com os problemas, porque os problemas, eles não são monstros, na verdade eles são mestres, que eles podem nos ajudar a nos desenvolvermos, entendeu? A avançarmos. Eu queria agradecer muito você por esse momento aqui, essa oportunidade. Foi maravilhoso conversar contigo. Vamos ter outras conversas, tá? Essa foi uma conversa inicial. E eu espero que tenha surtido algum efeito positivo na tua vida, tá bom? Eu vou colocar aqui as nossas redes sociais para você, se você ainda não me segue no Instagram, né? E no Facebook, as redes sociais do Dr. Jonathan também. E até o próximo vídeo, então. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço, muito obrigado, agradeço a minha oportunidade. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Malu, obrigada por participar e dá tchau pra galera. Manda um beijo. Beijo!